Shalom a todos os irmãos, que o Altíssimo Yahweh abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade envolvendo esse tema que eu abordei ontem na live e também no último vídeo que eu postei aqui no meu canal, da fundação do cristianismo, a origem do cristianismo e a apostasia que se iniciou na época da igreja primitiva, após a morte dos apóstolos e aí o estabelecimento de outras pessoas que começaram a se desviar da sã doutrina, estabelecendo novas doutrinas que contrariam diretamente a mensagem que o nosso Salvador e seus discípulos vieram trazer. E nesse vídeo de hoje estarei falando mais acerca dos 4 principais enganos que foram primeiramente estabelecidos quando se iniciou essa apostasia, que são eles a concentração do poder nas mãos de apenas um homem, quando Inácio de Antioquia assumiu o bispado em Antioquia e começou a escrever cartas defendendo a ideia de que todos os fiéis deveriam se sujeitar ao bispo e que o bispo é o representante do próprio Criador na terra. Como nós podemos perceber, essa ideia foi a que evoluiu depois para a infalibilidade papal, que o Papa é o representante do Criador na Terra, que ele não pode ser questionado, que ele é a autoridade máxima da igreja e tudo mais. E nas igrejas protestantes a gente vê esse padrão se mantendo, onde os pastores também são autoridade máxima e os fiéis não podem questionar o pastor. Ou seja, todo esse sistema, toda essa ditadura eclesiástica foi estabelecida após esses escritos de Inácio, que se mantiveram no meio católico e depois também se mantiveram após a Reforma Protestante. Porque na igreja primitiva jamais era dessa forma. Todos tinham direito de fala, todos podiam dialogar entre si para tomar as decisões que envolviam o percurso da igreja. E havia o Concílio de Jerusalém, onde sim havia autoridades, os 12 apóstolos, mas também os demais discípulos tinham local de fala. Eles podiam falar, eles podiam dialogar. Mas é fato que a decisão final era dos 12 apóstolos, porque os 12 apóstolos foram constituídos pelo próprio Messias. Então havia autoridade, mas jamais dessa forma, sendo o poder concentrado apenas na mão de um homem e os fiéis não podendo jamais questionar o que esse homem estabelece como doutrina, estabelece como fato, estabelece como ordenança do Criador, pois se há essa decisão apenas na mão de um homem, esse homem pode fazer o que bem quiser, não importando se ele vai contrariar ou se vai abraçar o Evangelho. E foi exatamente isso que Inácio de Antioquia começou a fazer e depois outros posteriores a ele também começaram a fazer. Jamais era assim na igreja primitiva, jamais era assim no Concílio de Jerusalém. No contexto de Atos 15, é perceptível que mais de uma pessoa tomava a decisão e que havia todo o diálogo nesse concílio, onde havia os 70 principais anciãos. Agora veja a astúcia de Inácio ao escrever essas coisas envolvendo o bispo como autoridade máxima, sendo que o bispo é a mesma coisa que ancião ou presbítero. Era alguém experiente, era alguém maduro que ajudava os mais novos, ajudava os novos convertidos e que tinha, sim, um papel importante, mas jamais desta forma que Inácio de Antioquia começou a estabelecer. Veja o que Inácio, quando ele escreveu aos Magnésios, ele fala acerca dos bispos. Por isso vos peço que estejais dispostos a fazer todas as coisas na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo que ocupa o lugar de Deus. Olha só o que Inácio escreveu. Também na continuidade ele vai falar, também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros. Na continuidade também ele fala, unidos ao vosso digníssimo bispo e à preciosa coroa espiritual formada pelos vossos presbíteros e diáconos segundo Deus. Ou seja, Inácio de Antioquia começou a elevar esses cargos como se eles fossem representantes do próprio Criador na terra e não pudessem ser questionados em hipótese alguma. Veja só mais uma vez o que ele vai falar. Da mesma forma, todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo e também ao bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar da igreja. Ou seja, o que Inácio estava querendo dizer? Que sem os presbíteros, sem os bispos, sem os diáconos, ninguém podia ter local de fala na igreja. Só eles que podiam falar, só eles que podiam pregar, só eles que podiam tomar alguma decisão, sendo que não tem nada a ver como era na igreja primitiva, totalmente contra os princípios do Concílio de Jerusalém. E ele continuava falando, aquele que age sem o bispo, sem o presbítero e os diáconos, esse não tem consciência pura. Então Inácio, com a sua astúcia, após a morte dos apóstolos e após assumir o bispado em Antioquia,
ele começou a escrever essas coisas para que ninguém pudesse questionar o bispo e para que ele pudesse fazer o que bem quisesse, como exatamente foi o que ele fez. Além de estabelecer essa nova doutrina que não tinha na igreja primitiva, de o poderio concentrado apenas na mão de um homem, ele também começou a estabelecer a ideia que a lei foi abolida, que a igreja não deveria mais ser vinculada com Israel, com os nazarenos, com o concílio de Jerusalém, com as doutrinas dos apóstolos, mas sim um novo segmento. Inácio também instituiu o domingo como dia sagrado, dizendo que a guarda do Shabat não era mais necessário, e também Inácio foi o primeiro que instituiu o nome cristianismo com essas novas doutrinas, sendo esse novo segmento para os seus servos que eram gentios. Então esses 4 principais dogmas, que até hoje é muito presente no cristianismo no geral, a ideia de o poder concentrado nas mãos de um homem, a ideia do domingo substituir a guarda do Shabat, que é o 4º mandamento, a ideia da lei abolida e da igreja sendo desvinculada de Israel, e a ideia do cristianismo substituindo a fé dos israelitas, tudo isso vem de Inácio de Antioquia e nunca foi ordenado pelo Messias, nunca foi ordenado por nenhum apóstolo e nem pelos discípulos que se mantiveram fiéis à sã doutrina, mas sim fruto de uma apostasia que foi se iniciando depois. Então toda vez que você escutar alguém dizendo a lei foi abolida, hoje estamos debaixo da graça, quem decide seguir a lei está debaixo de maldição, a igreja substitui Israel nos planos de Deus, todos nós devemos nos submeter às autoridades, devemos nos submeter ao pastor, ou no caso dos católicos que acreditam que o Papa é o representante do próprio Criador na Terra, ou também aqueles que vão dizer que a religião verdadeira que salva, que realmente aponta para o Messias é o cristianismo e tudo que foge do cristianismo é heresia, coisa de judaizante. Todos esses jargões, todas essas falas são apenas frutos dessa apostasia que se iniciou e que depois foi perdurando, depois foi aumentando até chegar no nível de Constantino, que aí sim foi a apostasia máxima, onde Constantino uniu a igreja, que já era corrompida, misturou com a política, já que Constantino tinha um poder muito grande, e no intuito de agradar outros povos, no intuito de conquistar todos os povos da época, ele pegou o cristianismo, que já era corrompido com essas doutrinas enganosas e outras que surgiram depois, e estabeleceu inúmeras celebrações, inúmeras festas pagãs alinhadas com esse cristianismo já corrompido. E foi aí que depois surgiu a Igreja Católica como conhecemos hoje, e depois também os segmentos protestantes, que apenas mudaram algumas coisas, mas essa essência apóstata, desviada da sã doutrina, se manteve. E após Constantino fazer isso, a perseguição aos cristãos acabou. Por mais que havia toda essa apostasia, por mais que o cristianismo é fruto de uma apostasia, sim, muitos cristãos no passado eles eram perseguidos pelo Império Romano. Mas depois do que Constantino fez, o cristianismo deixou de ser perseguido pelo Império Romano. Já os nazarenos, que se mantiveram fiéis aos costumes israelitas, fiéis à lei do Criador, esses nunca deixaram de ser perseguidos. E até nos dias atuais continuam sendo perseguidos, porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo rejeitam quem decide seguir a lei do Criador alinhados com a fé no Messias. Mas vejamos agora outros escritos de Inácio que só confirmam que ele foi o primeiro que começou a estabelecer essas doutrinas enganosas que batem diretamente contra a sã doutrina pregada pelo nosso Salvador e também pregada por seus apóstolos e discípulos. Inácio aos Filadelfienses, ele também vai falar acerca dos bispos. Permanecerem unidos com o bispo, com os presbíteros e os diáconos, que estão com ele estabelecidos conforme o pensamento de Jesus Cristo, o qual, segundo sua própria vontade, os fortificou e confirmou com seu Espírito Santo. Mais uma vez ele fala, permanecei unidos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Sobre a lei, na Epístola aos Magnésios, veja o que Inácio falou acerca da lei. Não sejais enganados por doutrinas estranhas, nem por velhas fábulas, as quais são inúteis, pois se ainda vivemos segundo a lei dos judeus, devemos reconhecer que não recebemos a graça. Ou seja, todo esse discurso presente até hoje no cristianismo, de que a lei é inimiga da graça, que a graça veio acabar com a lei, e que quem tenta seguir a lei está debaixo de maldição, que quem está na graça não precisa seguir a lei, tudo isso vem de Inácio de Antioquia e depois da apostasia de outros homens que culminaram para esse entendimento, como Marcião, como Tertuliano, como Atanásio, como Agostinho, como Constantino e dentre outros também que foram surgindo nesse intuito de apostatar da fé genuína. Alguns contribuíram por vontade própria a corromperem ainda mais e outros já pegaram essa corrupção e ajudaram a corromper talvez por pura ignorância.
Na Epístola aos Magnésios é que Inácio vai falar também acerca do Shabat e que o Shabat não é mais necessário, que agora o dia necessário seria o que ele chama de dia do Senhor, que na verdade é o domingo. Se então aqueles que eram educados na antiga ordem das coisas se apossaram da nova esperança, não mais observando o sábado, mas observando o dia do Senhor. Outro desses entendimentos que hoje é muito presente no cristianismo, mas que nunca foi pregado pelos discípulos, nunca foi pregado pelo Messias e é fruto dessa apostasia que se iniciou nessa época. E por fim, Inácio também vai falar acerca do cristianismo. Afinal, foi ele que estabeleceu esse novo segmento, se apostatando da autoridade que havia no Concílio de Jerusalém e também da fé nazarena e israelita. Olha o que ele vai falar. É absurdo professar Cristo, Jesus e judaizar. O cristianismo não deve abraçar o judaísmo, mas o judaísmo deve abraçar o cristianismo, para que toda língua possa professar a companhia de Deus. Porém, por termos tornado seus discípulos, devemos aprender a viver de acordo com os princípios do cristianismo. Então, Inácio começou a instituir essa ideia que o cristianismo veio substituir a fé nazarena e israelita e os costumes que os discípulos seguiam, já que eles seguiam sim a lei do Criador. Embasamento bíblico que indica isso é que não faltam, tanto que eles seguiam o Shabat, tanto que eles seguiam as leis alimentares e tanto que eles seguiam as demais leis do Criador, mas alinhados com a fé no Messias e sem o legalismo que havia naquela época da tradição oral que sempre teve como intuito desviar as pessoas do entendimento verdadeiro acerca da lei. Pois o Messias mesmo disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio trazer o pleno cumprimento da lei. E o próprio nome Igreja Católica também surgiu com Inácio quando ele escreveu a Epístola aos Esmirnenses. Esta é a famosa carta que denomina a verdadeira Igreja de Cristo como católica. Lembrando que católico significa universal. Aí mais uma vez ele vai falar, assim como a presença de Cristo Jesus, também nos assegura a presença da Igreja Católica. E na continuação ele fala algo absurdo com essa ideia de o poder concentrado apenas nas mãos de um homem. Quem honra o bispo será também honrado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo presta culto ao diabo. Então veja, gente, como que essa apostasia foi se iniciando e que todas essas principais 4 doutrinas que eu falei, elas foram frutos dessa apostasia primária que se iniciou com esse homem. A própria Bíblia testifica que aquele que prega contra a lei do Criador é falso profeta, pois a Torá, a lei do Criador, é a verdade, como fala em Salmo 119, verso 142. O Messias falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele mesmo enfatizou que veio trazer o pleno cumprimento da lei, e ele mesmo falou, quando analisamos com mais detalhes o original, que aqueles que praticam transgressão à lei serão apartados da presença dele no grande dia, e que o anticristo é o inimigo e opositor à lei. Então o Messias sempre enfatizou a importância da lei, seus discípulos sempre enfatizaram a importância da lei, e essa ideia de desvincular a Igreja de Israel, a graça da lei, e estabelecer um novo segmento chamado cristianismo, como se esse fosse o verdadeiro, e fundado pelo Messias, apenas surgiu com esse homem. Mas é isso, eu achei importante esclarecer aqui esses pontos. Claro que a apostasia depois ela foi tomando um rumo muito maior, depois surgiram homens ainda piores do que Inácio, como por exemplo Marcião, que chegava ao ponto de dizer que o Deus do Velho Testamento era um demônio, era demiurgo, era mau. Então essa ideia do demiurgo vem com Marcião, e Marcião foi o primeiro que fez essa separação de Velho e Novo Testamento, pois no original não existe isso. Sempre se tratou de alianças, e a aliança antiga não foi abolida. Ela foi renovada, restaurada e atingiu a plenitude com o nosso Messias. Mas é isso, recomendo que quem se interessa mais por esses temas, que quiser entender melhor a origem do cristianismo e dessas doutrinas que contrariam a sã doutrina, falei com mais detalhes na última live que fiz aqui no meu canal, expondo a origem do cristianismo e todas essas questões, inclusive de como os discípulos eram chamados e no que eles realmente se baseavam. Mas é isso, que o Eterno abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Em nome de Yahushua, Shalom a todos.